como eu disse, uma posição marginal, e isso sempre com uma variante negativa, que em resumo pode ser assim organizado. O populismo é mera retórica, o populismo não constrói laços sociais, o populismo revela uma pobreza intelectual, o populismo carece de uma estrutura organizada de sociedade em que o fenômeno se dá, o populismo possuiria um vazio ideológico e o populismo opõe comodamente povo contra oligarquia dominante, e o populismo, por fim, não possuiria dignidade de observação. Então, essa visão, durante muito tempo disseminada, foi responsável, em grande medida, pela perspectiva populista para ter uma concepção negativa desse populismo. Ocorre que, principalmente, a partir da primeira metade do século XX, quando o populismo chega na América Latina, noutro viés, noutra perspectiva, ou seja, grandes intelectuais sentem a necessidade de uma reformulação conceitual da ideia do populismo, e não necessariamente um apoio ou uma construção teórica baseada nessas premissas que eu acabei de dizer. E para isso, o fenômeno do populismo partiu principalmente de algumas observações sobre comportamento das massas, e comportamento de massas e de povo de uma perspectiva desorganizada. É nesse momento que, para essa grande corrente que marginaliza a concepção do populismo, a obra de A Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon, de 1895, é uma obra que aparece como quase um manual maquiaveliano a respeito da compreensão de uma política de massas e como conquistar desorganizadamente, ou seja, a maioria desta opinião pública. Eu trago aqui uma frase de Gustave Le Bon, onde ele diz como é necessário o exercício dessa liderança para alcançar grandes massas sem que haja uma conscientização dessas massas. Gustave Le Bon diz o seguinte, aspas, o poder das palavras é tão forte que bastará designar as coisas mais odiosas com termos bem escolhidos para fazê-las aceitáveis pela massa. As ideias, sentimentos e crenças possuem um poder nas massas tão contagioso como o poder dos micróbios. Para essa grande corrente populista, na verdade, que avalia negativamente o populismo, nada mais seria o fenômeno do populismo e dos populistas como, claro, uma recepção dessa ideia de comunicação direta com as massas, ou seja, portanto, uma visão meramente manipulativa do fenômeno do populismo. Não é? Mas qual a razão dessa explicação? Então, nós temos que recorrer, claro, à perspectiva da história e compreender como esse populismo, ou seja, na modernidade eu digo da Revolução, me refiro da Revolução Francesa para cá, como esse fenômeno do populismo ocorreu principalmente na Europa, né, que foi no primeiro momento da sua manifestação. Nós tivemos o primeiro grande momento, o chamado general Georges Boulanger, da França. Esse general conseguiu catalisar, através do seu discurso, nada brilhante, um discurso, a própria habilidade retórica do general era muito pobre, isso depois se provou, mas conseguiu capitalizar na sociedade francesa a ideia de uma revanche, a ideia da impossibilidade da aceitação, da derrota da guerra prussiana de 1870, achando que a França não poderia, o povo francês não era digno daquela derrota. Portanto, a recuperação, na verdade, do sentimento patriótico, do orgulho nacional, e aqui separada de outros povos e culturalmente superior aos povos da Europa, fez com que esse sentimento, com que o general catalisasse um verdadeiro poder político, tanto é que terminou sendo eleito em janeiro de 1891, não durou 2 meses, depois terminou, enfim, se suicidando, e
absolutamente insignificante. Mas, durante essa década, tá, esse fenômeno, durante esse pouco tempo, esse fenômeno do populismo cresceu profundamente a ponto de estabelecer, na verdade, na França, uma nova relação de poder. O que é interessante nós percebermos é que essa questão da derrota francesa para a Prússia de 1870 e 1871, ela terá não somente como consequência, né, o desfecho desta experiência populista francesa, mas ela trará algo mais grave para a sociedade francesa, o que significa que a questão do orgulho nacional ferido, da impossibilidade de uma civilização como a francesa vir a ser derrotada militarmente por uma outra ainda inferior como a Alemanha, permanece viva. Nós lembramos aqui, eu me refiro ao caso Dreyfus, tá? Ou seja, o caso Dreyfus é uma alternativa também populista na medida em que a institucionalidade francesa jamais aceitou a derrota para a Alemanha. Então, evidentemente, para culpar esta, ou seja, para responsabilizar essa derrota, teria que ser, claro, um capitão do exército francês que teria passado segredos militares para os alemães. São vários aspectos. Em cerca de 130 jornais, durante o julgamento do caso Dreyfus, nenhum jornal defendia, ou seja, o tenente André Dreyfus. Nenhum jornal, ou seja, apresentou provas. A histeria foi de tal forma que até mesmo o jornal católico, a França Secular, por incrível que pareça, que disse haver um bilhete, né, do general André Dreyfus para Bismarck, mesmo depois de provada a inexistência dessa carta, desse bilhete, continuou dizendo que era verdade. Ou seja, o fenômeno de um diálogo irracional e direto com as massas e uma informação repetida diversas vezes simplesmente desencadeou, né, uma onda, né, de antissemitismo que justificasse, na verdade, uma derrota militar para um país que se achava culturalmente superior. Todos nós sabemos o desfecho disso, quando em 1905, né, houve a revisão do caso Dreyfus, e o que é interessante, e que também remete a outras questões, né, na Alemanha, contraditória não, mas de uma forma complexa, era a sociedade, nessa época da Primeira Guerra Mundial, anterior, ou seja, a época da chamada Belle Époque, antes da Guerra Mundial, era exatamente na Alemanha onde a comunidade judaica tinha o acesso aos maiores cargos, ou seja, ocupavam cargos de professores intelectuais,